O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje uma grande, importante festa na liturgia, festa de Pentecostes. Pente é 50, costes, colheitas. No Antigo Testamento, a festa das colheitas. 50 dias em que se celebrava a graça de Deus, que, produzindo os frutos da terra, não deixava perecer a vida do povo de Israel da primeira aliança. Agora, em Jesus Cristo, com a ressurreição, são 50 dias de festa no tempo pascal, agradecendo a Deus pelos frutos da ressurreição, pelos frutos deste Espírito Santo, que vai fazer com que o reino continue acontecendo através dos dons que nós recebemos. Dons indispensáveis para a vida humana, porque os dons do Espírito completam aquilo que em nós está faltando, aquilo que de nós foi tirado por causa do pecado. Encerrando o tempo pascal, hoje retomamos o Evangelho da Ressurreição para entendermos os acontecimentos daquele domingo em que aconteceu também Pentecostes. Como os judeus estavam de portas fechadas, ainda hoje muitos corações estão fechados à ação do Espírito Santo. Muitos corações estão fechados por causa da falta de fé, outros por causa do medo, outros se fecharam simplesmente por consequência de todo o mal que ainda existe no mundo e atinge a vida de tantas pessoas. É preciso permitir que Jesus traga a sua paz. E Jesus só pode trazer a paz se nós o reconhecermos, se permitirmos que Ele esteja no nosso meio. Então, é para isso que Ele nos dá o Espírito, para garantir a sua presença, a sua paz, a sua força junto de nós. Soprando, Ele nos dá o Espírito Santo e nos dá a graça de continuar a obra da salvação. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E é preciso tomar cuidado, porque tem muita gente que escolheu confessar-se com Deus, e tem tantos outros que dizem que não é preciso confessar-se com o padre. Ora, pois, claro que nós podemos pedir perdão a Deus diretamente, como fazemos no ato penitencial ou numa oração de perdão.
É claro que nós não precisamos do padre, mas cumprindo o que Jesus pediu a Pedro e aos discípulos, a igreja é portadora da misericórdia. Ela é que garante que de fato os pecados vão ser perdoados, para que cada um de nós não tenha que falar o pecado em público aqui na comunidade. Então, durante os primeiros séculos, a igreja escolheu o presbítero e depois, junto com o presbítero, o sacerdote, para que ele fosse o representante da comunidade. Então ninguém confessa com o padre, mas nós procuramos a igreja representada pelo padre, que nos ouve em nome da comunidade em Cristo, pelo Espírito nos perdoa, nos absolve em nome de Deus. Tem muitos pecados retidos, e quando o pecado fica retido na vida humana, os dons do Espírito não florescem. Ontem na missa da vigília, porque essa é uma festa tão importante que tem 2 missas para ser celebrada, nós vimos na Torre de Babel, que foi justamente não entendendo uns aos outros que ela desmoronou. E por que eles não se entendiam? Porque o propósito não era com a torre levar as pessoas até Deus, mas atrair as pessoas à importância do povo de Israel, ou chegar mesmo até ocupar o lugar de Deus. Como é difícil quando o marido com a esposa não conseguem mais se entender. Os pais, os filhos e os filhos e os pais. Como é ruim quando no ambiente de trabalho existe a rivalidade, a inveja, a fofoca e a gente não se entende. Imagine estas divisões em grandes proporções. Quando os cristãos católicos, quando os cristãos que acreditam também em Cristo, mas não são católicos, de outras denominações, não se entendem. Que exemplo de unidade e força de espírito aquele que se diz cristão pode dar quando não consegue um diálogo equilibrado com outro cristão? Como as outras religiões, denominações não cristãs vão ver em nós a unidade em Cristo? Então, ainda fora da religião, como a ciência pode socorrer a vida humana se não dialoga com a economia? Quem tem direito aos frutos da ciência. Quem não tem o dinheiro fica de fora desses frutos. Como a ciência, a economia não dialoga com a política, ou só dialoga por causa de interesses ambiciosos, ou do poder ou da riqueza. Torre de Babel hoje é muito maior do que nós imaginamos, e a confusão generalizada deixa um rastro de destruição, um rastro de miséria, um rastro de tristeza, de violência, de desigualdade e de morte. Mas tudo está acabado? Deus desistiu de nós? Não. Em contrapartida, a Torre de Babel, Deus faz Pentecostes acontecer. E então Ele dá os dons para que o entendimento volte, seja possível. Lá nos Atos dos Apóstolos, nós vimos aqueles e aquelas que eram diferentes uns dos outros, todos entenderem uma mesma linguagem. O amor, a paz, a fraternidade, a verdade, a justiça é para todos. E quem é que não quer tudo isso para si e para aqueles que estão à sua volta? Quando nós falamos dos dons do Espírito Santo, falamos da nossa vida. Quem aqui já precisou de médico? Levanta a mão. Ué, a ciência é dom do Espírito Santo. Quem aqui já pediu ou já deu perdão? Levanta a mão. Piedade é dom do Espírito Santo. Quem aqui já precisou, já deu conselhos? Levanta a mão. É dom do Espírito Santo. Quem aqui já teve que ficar firme na hora que a vida ficou mais difícil? Levanta a mão. É dom do Espírito Santo. Respeito a Deus. Todos estes dons estão intimamente ligados com as nossas vidas. E eles só não são mais eficazes porque as portas às vezes se fecham. Muitos e preciosos dons
que às vezes são utilizados por tão poucas pessoas, de uma maneira até quase que imperceptível. É preciso dar mais visibilidade, dar mais ação à força destes dons na nossa vida. Por isso que Paulo disse na segunda leitura: fomos batizados no mesmo Espírito, formamos um mesmo corpo. Aquilo que Cristo quer para todos aqueles e aquelas que receberam o seu Espírito. Não há mais diferença entre nós, só na nossa cabeça, só na miséria da nossa vida que existe diferenças, desigualdades e rivalidades. Perante Deus, o Espírito Santo nos faz únicos, nos faz diversos, mas nos faz todos iguais. O que eu não tenho é você que vai me dar, o que você não tem é eu que vou te oferecer, porque os dons se completam, eles nunca dividem, mas unem as vidas dos seres humanos para que as nossas necessidades, para que aquilo que está faltando para nós possa se realizar, se preencher com esse Espírito. Quantas vezes nós rezamos: vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis. Mas parece que não enche, né? Nós só tomamos desse Espírito um pequeno fundinho no nosso coração. Às vezes nós somos tímidos, às vezes temos até o mesmo medo dos discípulos, mas é preciso que tudo isso se transforme, e esse Espírito transforme o nosso rosto, o nosso interior. E olha a proporção do Espírito, que esse Espírito transforme a face inteirinha da terra. Nós cantamos no Salmo: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. E ainda existe um mistério maior ainda. Nós achamos que o Espírito conhece tudo, sabe tudo, e o que nós precisamos, o que é importante para nós. Pois bem, até aquilo que nós não sabemos, o que nós precisamos, o Espírito sabe. Até aquilo que nós não podemos conhecer, o Espírito conhece. Qual é o maior de todos os mistérios que nem a ciência e nenhum conhecimento humano até hoje foi capaz de revelar, e que é o último mistério que nós vamos experimentar na nossa vida? A morte. E é na morte que esse Espírito se manifesta plenamente, porque a morte não é o nosso fim. É com esse Espírito recebido no batismo, vivido na fé, que com a morte nós ressuscitamos para a vida eterna. E aí a gente acha que acabou tudo, ao contrário, está tudo começando. Seja na eternidade, quando nós passamos daqui para junto de Deus, seja cada vez que aqui nós precisamos desse Espírito, para perdoar, para amar, para aconselhar, para fazer a ciência ser eficaz, a política, a economia, a nossa vida de fé. Então, quando celebramos a festa de Pentecostes, celebramos o nascimento da igreja, a ação da igreja, os dons desse Espírito na nossa vida, como força de renovação, de confirmação, como força de Deus, para que o reino continue acontecendo. Que o Espírito Santo encha as nossas vidas e os nossos corações, e o mundo inteiro, a face da terra, com o amor e a luz de Jesus. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.